Olá, eu sou Honório do canal Histórias e Histórias e desta vez não vamos contar uma história ou desmistificar uma história para vocês, não. Nós estamos apresentando novos conteúdos e toda semana nós vamos fazer isso para todos vocês, que envolve frases e ditos populares que são ditos de uma forma errada ou que tem um significado que a grande maioria de vocês, inclusive a grande maioria de nós, desconhecemos. São ditos populares que, com o tempo, vieram tendo a sua abreviação na forma de falar, vamos dizer assim, e que hoje nossos pais, nossos avós já vinham nos ensinando de uma forma incorreta. E outras frases também, como tantas outras que nós conhecemos, cujo significado histórico, a origem, nós também não conhecemos, porque elas se perderam ao longo do tempo. São frases, são ditos que vêm desde o século XV, 1401 a 1500. E de lá para cá, nós temos aprendido uma forma diminuta de dizer aquilo que não tem o significado que nos é chegado ao conhecimento. Como, por exemplo, a exemplo disso, nós citamos o dito, né, o poeminha, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Não, a originalidade é, batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão, porque a batata em si, quando nasce, ela cobre todo o terreno com ramas. É uma planta rasteira. E daí em diante nós vamos mostrar isso para vocês. Então vamos agora começar a orientá-los, instruí-los, informá-los sobre essas frases, esses ditos que até hoje nos era curiosidade, mas que a partir de agora todos vocês saberão a forma correta e de onde veio os nossos ditos e nossas frases populares. Coisas das antigas, mas que nós vamos fazer se tornar novo e permanente. Nós colocamos o nosso reloginho que está marcado 10h10. Não é simplesmente um logo do nosso programa, não. É que toda quarta-feira, às 10h10, um novo conteúdo está sendo lançado para vocês. Toda quarta-feira, às 10h10. E esse horário, 10h10, é o horário em que você vai parar de fazer tudo para assistir o nosso programa. Vamos então começar com os ditos e as frases que vocês não conhecem. Uma das frases que você deve ter ouvido, e seus pais também, quando nasce uma criança que geralmente vem à cara do pai ou à cara da mãe, ouve-se dizer, ele é cuspido escarrado à cara do pai. Esse cuspido escarrado, ele tem inicialmente a intenção de dizer ele é igual àquilo ou àquela pessoa. Essa frase, na realidade, ela é esculpida em Carrara e não cuspido e escarrado. A frase diz, é esculpido em Carrara. O que isso significa? Que antigamente, no tempo da Grécia Antiga, de Roma, os reis, os imperadores, quando queriam perpetuar a própria imagem, pediam para os seus artistas esculpi-los em mármore de Carrara, que era um mármore considerado nobre, hoje caríssimo, e ficava muito semelhante à pessoa que encomendou essa imagem, que era para perpetuar o seu rosto, para que todos, pelos tempos afora, vissem aquele busto e lembrassem dele ou dela.
E daí surgiu essa frase. O busto é esculpido em Carrara, porque era idêntico a ele. Olha, foi esculpido em Carrara, no mármore de Carrara. E com o tempo essa frase veio sofrendo alterações e hoje entende-se, ele é cuspido escarrado, como nesse sentido que eu disse, de ser muito igual a alguém. O interessante, e agora vocês já sabem o correto, mas o interessante é a questão do mármore em si. Na realidade, nós temos que entender que existem dois tipos de pedras, o mármore e o granito. Algumas pessoas entendem que o granito seja superior ao mármore, outros que o mármore seja superior ao granito. E a grande curiosidade dessa frase, esculpido em Carrara, é por quê? Porque o granito é superior ao mármore. O mármore está para o granito como a faiança está para a porcelana. O mármore seria, por assim dizer, uma casca do granito. Só que o grande boom dessa história, e vocês viram, vocês devem ter visto já em vários cemitérios, que pinheiros foram tirados do cemitério, se não todos eles, a grande maioria dos pinheiros, porque diziam que os pinheiros puxavam raio. Não, os raios atingem o pinheiro porque é o ponto mais alto, o pinheiro é o ponto mais alto que o raio pega. Mas por que eu estou dizendo isso? Cemitério, pinheiro? Pelo seguinte, tanto o granito quanto o mármore, ele tem um magnetismo, diferente do ímã, ele é magnetizado, não imantado. E quando os bustos eram feitos em granito, o que acontece? O mármore e o granito puxam muito raio. Quando cai raio não é na árvore ou no cemitério, mas no granito em si. É por isso que a grande maioria dos túmulos são de granito ou de mármore, então eles puxam muito raio. Inicialmente, como o granito é muito mais duro, era feito esse busto em granito, mas era difícil de esculpir. E percebeu-se que os palácios feitos de granito, os bustos feitos de granito, eles atraíam muito raio, esses raios caíam no granito ou muito próximos a ele, e isso poderia causar um grande perigo à vida, às pessoas que ficavam em volta. Então trocou-se o granito pelo mármore, o mármore de Carrara, que era, na época, como eu disse, o mármore mais nobre. E daí os bustos eram feitos em mármore de Carrara, esculpidos em mármore de Carrara, que originou a frase cuspido e escarrado. Essa é uma das frases, né, dos ditos populares que nós aprendemos errado. Vamos então para um próximo dito, para uma próxima frase, mas não agora, no próximo programa. Compartilhe com os amigos, deixa seu joinha, comenta, deixa seu comentário. Se você conhece algum dito, alguma frase, nos mande nesse e-mail que está aparecendo aí. Se inscreva no nosso programa e você já tem um compromisso para o resto da vida. Toda quarta-feira, 10h10, da manhã ou da noite, não importa. Toda quarta-feira, 10h10, você vai parar tudo para assistir ao nosso programa. E até a próxima.